Fala, minha galerinha concurseira, Rafael Novaes, mais do nosso direito tributário. Falou em direito tributário, olha o coraçãozinho de Rafael Novaes, batendo mais forte, porque estamos já nossa isolada, começando do zero, aqui pela família do EVP, do Eu Vou Passar. Eu vou passar e você? Vai passar também, gente? E estamos então dando sequência às nossas aulas do direito tributário, pegando então do zero e deixando você preparado para realizar as inúmeras provas em que cai o direito tributário. Só recapitulando um pouquinho o que nós já vimos em blocos, aulas passadas. Nós já vimos então que o tributo é a principal fonte de receita para custear a manutenção da máquina pública. É aquela receita de direito público em que o ente político estará em situação de superioridade e vai impor aos particulares o dever de colaborar com a manutenção da máquina pública. Então temos nos tributos a principal fonte de receita, a principal fonte de arrecadação. Vimos também o conceito de tributo, conceito esse estampado legalmente no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vimos então que o artigo 3º do CTN traz todas aquelas características, quando ele diz que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vimos todos esses elementos do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo tem que ser previsto em lei, vimos que a regra é a lei ordinária, cabendo também medida provisória. Vimos os 4 casos de lei complementar, empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e as contribuições sociais da Seguridade Social residuais. Falávamos também que tributo não é multa, não é ilícito, apesar de existir o princípio do pecúnia non olet, que diz que o tributo em si não é sanção por ato ilícito, pouco importando as origens daquela relação. Falávamos ainda, gente, que tributo tem que ser pago em dinheiro, mas hoje o nosso ordenamento também possibilita entregar o bem repito, imóvel para quitar o tributo, é o que diz o artigo 156, inciso 11 do CTN. E que através de construções construções da jurisprudência nacional, também seria possível entregar bens móveis, desde que não venha ferir a lei de licitações públicas. Então abordamos todos esses elementos aí na aula passada, demonstrando que tributo é a principal fonte de receita para a manutenção dos cofres públicos. Inclusive juntos, nós realizamos ali a correção e algumas questõezinhas aí também relacionadas aos temas que nós já abordamos. E o que é que nós vamos ver então a partir de agora? Ainda nos aspectos introdutórios sobre o direito tributário, eu trago para vocês 2 importantíssimos pontos. Eu quero falar agora sobre a finalidade dos tributos e em seguida eu quero falar sobre a natureza jurídica deles. Acreditem, gente, isso aqui pode cair sim em provas um pouco mais teóricas do teu direito tributário. Então vamos acabar com qualquer complicação, vamos descomplicar o nosso direito tributário na tela. Olha aí, finalidade dos tributos. A nossa doutrina, ela aborda que existiriam 3 diferentes finalidades na relação tributária. A primeira dessas finalidades, sem sombra de dúvidas, é a chamada finalidade fiscal. Rafael, em que consiste a finalidade fiscal? É a finalidade, gente, que objetiva a arrecadação. É a finalidade que objetiva a arrecadação dos tributos. Eu estou falando, meu amigo, de din-din, de dinheiro. É a principal finalidade que nós já estamos abordando desde as aulas anteriores. É a principal fonte de receita, é o que vai conseguir custear a manutenção da máquina pública. É a forma, por excelência, que o poder público vai conseguir dinheiro para pagar suas contas. Então, a finalidade fiscal é o que nós estamos vendo a todo momento. Exemplo de tributos com finalidade fiscal, posso citar muitos, mas olha lá, ó, imposto de renda, o ICMS estadual, o ISS municipal, entre tantos outros. São exemplos de tributos que têm o objetivo, a finalidade fiscal, a finalidade da arrecadação. Mas veja que coisa interessante. Em algumas situações, o tributo ele não é utilizado propriamente com a finalidade de arrecadar. Ele sim será utilizado com a finalidade de intervir no setor econômico ou social. No setor econômico ou setor social. Tributo utilizado para intervir no setor econômico ou social, Rafael? Como assim? Não estou entendendo. Deixe-me dar bons exemplos para vocês. Os impostos extrafiscais que seriam então utilizados para regulamentar o II, o IE, o IPI e o IOF. II, IE, IPI
e o IOF. Bons exemplos de tributos extra fiscais. Como assim? Olha aqui para mim para que você consiga compreender isso. Geralmente nós temos a ideia de que os tributos seriam utilizados apenas para que o poder público pegasse nossa bufunfa, nosso din-din, nosso dinheiro. Então nós temos uma falsa sensação de que apenas existiria a finalidade fiscal da tributação. Mas não é bem assim, gente. Por quê? Porque em algumas situações o poder público vai cobrar tributos, mas não propriamente objetivando arrecadar, e sim querem intervir no setor econômico ou no setor social. O imposto de importação é um clássico exemplo disso. Como assim? Imaginem vocês que uma determinada indústria no nosso país produz algum tipo de produto, um relógio, por exemplo, e que uma mesma indústria no exterior também produz aquele relógio, até muitas vezes com uma qualidade idêntica àquela que está aqui dentro do nosso país. Agora pensa comigo, já existe uma falsa sensação no nosso país de que tudo que é importado é melhor do que o que é produzido no Brasil, né? Já tem aquela falsa sensação. Imagine vocês se essas mercadorias pudessem entrar, mercadorias do exterior, se elas pudessem entrar de maneira desarrazoada, sem limites no nosso país. Gente, o ingresso desmedido de mercadorias acabaria por prejudicar as empresas nacionais, as indústrias nacionais. É você raciocinar que se o produto vem de alguns países, como por exemplo China, Índia, países muito populosos, em que a mão de obra é baratinha, em que a matéria-prima é baratinha, em que o poder público estimula a saída de mercadorias daquele país, você conseguiria chegar à conclusão de que talvez a mercadoria estrangeira ingressasse no território nacional com um preço menor do que a mercadoria interna. Como assim, Rafael? Imagina que aquele relógio fosse vendido, produzido no Brasil, fosse vendido ao consumidor final por um valor de R$1.000. Por quê? Porque aqui a indústria brasileira, a empresa brasileira vai ter vários custos. Sabemos que aqui no Brasil existe uma elevada carga tributária que uma empresa tem que suportar, é verdade. Sabemos que aqui no Brasil existe também uma grande proteção ao trabalhador, a CLT, trazendo ali vários direitos ao trabalhador, como férias remuneradas, como adicional de periculosidade, de hora extra, enfim. De maneira justa, temos várias proteções aí ao trabalhador. Sabemos também que a matéria-prima no nosso país, muitas vezes as indústrias que dão matéria-prima para outras indústrias, também acabam levando bastante o preço. Enfim, a empresa brasileira vai ter um custo muitas vezes elevado se comparado com a empresa internacional, com a empresa estrangeira. Imagina lá na China, em que a mão de obra é semi-escrava, em que pessoas trabalham mais do que 10 horas por dia, ganham salários miseráveis. Imagina situações em que a própria matéria-prima, o próprio meio ambiente, eles não estão nem aí para isso, então a matéria-prima é bem baratinha, e que o próprio poder público, o próprio país, ele estimula a exportação, retirando várias tributações. Então, claro que se essa mercadoria ela entrasse livremente no país da gente, ela não teria o mesmo preço que a mercadoria produzida aqui. Ah, quer dizer então, Rafael, que o sujeito que produzia um relógio aqui no país, custearia aquele relógio, chegaria às mãos do consumidor final por um valor de R$1.000, isso. Mas, se ela vem da China, chegaria por R$500, por exemplo. Isso. Aí eu te pergunto, o trabalhador brasileiro, ao chegar, o consumidor brasileiro, ao chegar em um estabelecimento como esse para comprar um relógio, e ele vê 2 relógios da mesma qualidade, o produzido no Brasil custando R$1.000 e o produzido no estrangeiro custando R$500. Mesma qualidade, eu não estou dizendo que é xing-ling não, tá? Mesma qualidade, o nacional e o estrangeiro, igualzinhos, mesma qualidade. Você acha que o brasileiro vai comprar o relógio brasileiro acreditando que, olha, eu vou comprar o brasileiro porque assim eu vou estar estimulando a economia interna, eu vou estar fazendo crescer o mercado, eu vou estar gerando empregos? Ou vocês acham que na prática ele vai comprar mercadoria estrangeira? Vai comprar estrangeira, claro, porque economiza ali metade do valor daquela mercadoria, gente. Então percebam que alguma coisa tem que ser feita, uma verdadeira barreira econômica tem que ser posta contra as empresas estrangeiras, para que essas mercadorias não ingressem desarrazoadamente no nosso país. Para que essas mercadorias não ingressem a todo custo, para proteger as empresas internas. Entre outras medidas políticas e administrativas que poderiam ser tomadas, também pode ser utilizada a tributação com esse objetivo. Por isso que o poder público, no nosso exemplo, União, o poder público federal, ele pode impor o pagamento do imposto de importação, para que quando aquela mercadoria estrangeira entre no território nacional, ela entre um pouco mais cara, porque o importador vai ter vários custos que deve então repassar no preço do produto. Então ela vai, nesse contexto, nessa situação, fazer incidir o imposto de importação, de modo que talvez aquele relógio, ele não chegue, o relógio estrangeiro, não chegue às mãos do consumidor brasileiro pelo valor de metade do preço, R$500, mas sim chegue com o mesmo preço e talvez até mais elevado. Então percebam, o imposto de importação ele está sendo utilizado
Preste atenção, o imposto de importação está sendo utilizado não com a finalidade precípua de arrecadar, mas sim de proteger, de fazer uma barreira econômica. Não entre aqui não, mercadoria estrangeira. Então, na verdade, a principal finalidade é extrafiscal, proteger a economia nacional. Do mesmo modo, o imposto de exportação. Imagina um determinado setor aqui no nosso país, chutei até por esses dias, que está em alta o setor de carnes, precisamente de aves, no nosso país, até no Paraná aí, quem for do Paraná aí, leva um abraço aí, gigante aí, o interior do Paraná está bem forte nesse setor. Então imaginem, gente, que vários produtores de aves no nosso país estão produzindo muito, criando muitas aves, mas eles sabem que abastecer o mercado interno vão receber em real. Só que se ele abastecer o mercado internacional, ele vai receber em dólar e nós sabemos que há aí uma diferença ainda grande no dólar. Dólar ali cheirando R$ 3,50 até R$ 5. Então, nessa situação, para aquele produtor de aves no nosso país, talvez venha a ser muito mais inteligente, interessante e economicamente viável mandar para fora do país, meu amigo. Percebam, se todos os produtores, eu estou trazendo somente esse ramo, tá? Mas poderia ser qualquer outro ramo. Se todos os produtores nacionais, todos eles, todas as empresas nacionais, todas as indústrias aqui no país da gente, passassem a ter a mesma ideia de só mandar mercadorias para o exterior, isso iria prejudicar o brasileiro aqui dentro, o brasileiro aqui no país. Você iria no mercado e iria encontrar poucas aves à sua disposição, e de baixas qualidades e com preços altíssimos. Então quem estaria sendo prejudicado era o brasileiro. O que é que a União pode fazer? Opa! Quer dizer então que a indústria brasileira só quer mandar para o exterior. Espera aí, meu amigo, vamos reter esse tipo de situação, vamos controlar esse tipo de situação, vamos tornar a exportação não tão vantajosa, para que aí ele volte a abastecer o mercado interno. Além de medidas políticas administrativas, o que também pode ser utilizado é a tributação. Aumenta o imposto de exportação, eleva o imposto de exportação, porque aí aquele sujeito que está exportando, aquele produtor nacional, vai refazer as contas e vai perceber, caramba, antigamente era viável, antigamente era bacana realizar a exportação daquelas aves, mas agora com esse imposto de exportação elevadíssimo, é melhor voltar a abastecer o mercado interno. Então percebam, mais uma vez, o imposto de exportação, aqui no meu exemplo, ele foi utilizado não propriamente com a finalidade de arrecadar pela União, mas sim foi utilizado com a finalidade de reter, de segurar, tentar segurar as mercadorias aqui dentro, para assim o brasileiro conseguir consumi-las. Ainda citei como exemplo o imposto sobre produtos industrializados. Gente, vamos estudar que o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele rege-se por um princípio chamado de princípio da seletividade. Como assim, Rafael? Seletividade. Gente, o IPI ele vai incidir de maneira mais ferrenha, mais pesada, sobre produtos que não são considerados essenciais à sobrevivência do ser humano. Pronto, eu estou falando de bebidas alcoólicas, cigarros. Então você sabe que bebida alcoólica e cigarro não é essencial. Há controvérsia, Rafael, eu gosto de tomar um goró, eu gosto de tomar um negocinho. Gente, mas sabemos que não é essencial ao ser humano. Por isso que sobre bebidas alcoólicas e cigarros, o IPI ele incide muitas vezes com percentuais elevadíssimos, acima de 200%. Até para tornar a bebida alcoólica, o cigarro mais caro e desestimular o consumo por parte da população. É o que acaba não conseguindo também não. Mas enfim, há essa situação. Gente, agora quando eu falo de produtos essenciais ao ser humano, feijão, arroz, macarrão, roupas, nessas situações o IPI, pelo princípio da seletividade, prestigiando o elemento social, ele incide de maneira mais reduzida. E hoje, atualmente, nós temos sobre produtos da cesta básica, uma alíquota de 0%. Então, nesse contexto, percebam, IPI é extra fiscal também, mais incisivo, mais elevado sobre produtos que não são essenciais ao ser humano e mais leve, mais chocolate, baixinha tributação e até zerada sobre aqueles que seriam produtos de primeira necessidade ao ser humano. Mais um elemento extra fiscal. O IOF, que também citei, olha, o IOF, eu falo que é um imposto que ele incide sobre a questão que envolve operações financeiras. Então, todas as vezes que a União quer estimular o povo a ter crédito, quer tirar esse estímulo do povo, controlar a inflação, ele usa o IOF. Então, o IOF não é utilizado exclusivamente para arrecadar, não, mas sim também para intervir nesse setor econômico brasileiro. Até aqui, tranquilo. Vamos lá no nosso material? Gente, olha, então fiscal objetiva a arrecadação, objetiva a ideia de arrecadar, a ideia de trazer receitas aos cofres públicos. Extrafiscal, intervir no setor econômico e no setor social. Antes de passar para parafiscalidade, eu preciso ainda fazer uma observação quanto ao fiscal e ao extrafiscal.
Meus queridos, percebam, ainda em relação ao fiscal e ao extrafiscal, uma coisinha vocês têm que levar em mente. Que coisinha é essa? Olha aqui para mim. Hoje, não existe um tributo 100% fiscal ou 100% extrafiscal. Como assim, Rafael? Você acabou de separar. Você acabou de separar o que é fiscal. Você acabou de separar o que é extrafiscal. Como é que agora você está falando que não existe um tributo fiscal e um extrafiscal? O que eu estou falando, gente, é que não existe um tributo 100% fiscal ou 100% extrafiscal. Na verdade, todos os tributos têm essas duas finalidades. Como assim? Gente, todos os tributos são ao mesmo tempo fiscal e extrafiscal. Essa divisão que eu fiz para vocês, ela é puramente doutrinária porque pode cair em provas. A bem da verdade, o que acontece é o seguinte: em alguns tributos vai prevalecer o elemento fiscal em detrimento do extrafiscal. Prevalece fiscal, mas tem lá o elemento extrafiscal também. E em outros vai acontecer o inverso. Vai prevalecer o extrafiscal, mas também vai ter elemento fiscal naquele tributo. Então não existe o tributo 100% fiscal ou 100% extrafiscal. Na verdade, nós teremos os tributos que vai prevalecer o elemento fiscal, mas tem um pouquinho de extrafiscal, e em outros que vai prevalecer o extrafiscal, mas tem um pouquinho de fiscal. É assim que funciona. Como assim? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar os exemplos que nós já vimos na tela. Gente, o primeiro exemplo que eu citei aqui como imposto como imposto fiscal, foi o imposto de renda. Citei ele como exemplo de um imposto fiscal, um tributo fiscal. Mas eu te pergunto, todos os brasileiros pagam o mesmo valor de imposto de renda? Não, Rafael, pagam não. Exatamente. Nem todos eles pagam o mesmo valor do imposto de renda. Por quê? Porque simplesmente nós temos a máxima da progressividade, de modo que quem ganha mais paga um maior valor de imposto de renda. Quem ganha menos paga um menor valor. Por isso, percebam que o elemento social também é aplicado ao imposto de renda. Do mesmo modo, gente, eu posso também analisar isso com o ISS. ISS municipal. O ISS eu classifiquei ele aqui como sendo fiscal, visa arrecadar. Mas o dinheiro que é arrecadado com esse ISS, o dinheiro que é arrecadado aqui, esse dinheiro vai ser utilizado para a casa de praia do prefeito ou esse dinheiro tem que ser utilizado em prol de todos os munícipes, de toda a população? Rafael, há controvérsias, eu acho que vai para a casa de um prefeito. Vai não, gente, esse dinheiro aí tem que ser utilizado em prol do social, em prol da população. Então percebam que mesmo no tributo fiscal, existe sim um mínimo elemento extra fiscal. Não é o que prevalece é arrecadar. O que prevalece é arrecadar, mas existe sim um mínimo de elemento extra fiscal na tributação. Do mesmo modo, se eu agora inverter os exemplos, como assim? Percebam, imposto de importação. Imposto de importação. Designei que esse imposto de importação seria um imposto extra fiscal. Mas eu consigo comprovar a vocês que ele também tem elemento fiscal. Como assim? Meus queridos, pensem, a mercadoria, no exemplo que havia citado, vou até colocar aqui, a mercadoria brasileira custava mil reais e a estrangeira custava R$500. A estrangeira custaria, então, R$500. Foi assim o exemplo que eu dei para vocês, até falei do relógio. Quando o imposto de importação incidir, a intenção é mexer nisso aqui, de modo que aquela mercadoria que antes era R$500 vai ter agora um valor mais elevado, vai, sei lá, ficar por R$1.200 a estrangeira, e assim conseguir proteger a mercadoria nacional. Pois bem, quando esse valor foi elevado, um dos elementos foi porque incidiu exatamente o imposto de importação, incidiu o imposto de importação. Pois bem, se incidiu o imposto de importação, a União arrecadou ou não dinheiro? Arrecadou, Rafael, teve um pedacinho de grana aí que teve que ser pago. Opa. Então quer dizer que mesmo que eu venha estar falando em extrafiscalidade, ainda assim, quando o tributo incidir, vai arrecadar. Vai sim, vai arrecadar também. Arrecada quando incide imposto de importação, arrecada quando incide imposto de exportação, até o IPI arrecada. Quer dizer então que a alíquota do cigarro ela é grande para desestimular o compro do maço, o compro da carteira de cigarro. Isso. Mas a população continua fumando, Rafael. Então a população continua pagando IPI. Essa é a verdade. Então está arrecadando também. A União está arrecadando. O IPI, por exemplo, é um tributo. O segundo maior imposto é a arrecadação federal. Eu classifiquei ele como extra fiscal, mas essa danada aí, essa porra aí, ele é altamente fiscal também, gente. Arrecada muito o IPI. Então percebam que também no extra fiscal, o que prevalece é intervir na economia e no elemento social. Mas ele também acaba por arrecadar.
Por isso que disse a vocês, olha de novo para mim, para a gente fechar esse raciocínio, todo tributo, todo sem exceção, ele é fiscal e extrafiscal ao mesmo tempo. A diferença é que em uns vai prevalecer mais o elemento fiscal em detrimento do extrafiscal e em outros vai prevalecer mais o elemento extrafiscal em detrimento do elemento fiscal. Combinado aqui? Agora sim vamos partir para a última classificação doutrinária entre essas finalidades. A tela. Gente, a última classificação é a que fala então que os tributos podem ser classificados como parafiscal. Rafael, em que consiste a parafiscalidade? Gente, parafiscalidade hoje é um instituto bem em desuso, tá? Mas para entender a parafiscalidade, antes você precisa compreender uma situação bem peculiar no direito tributário. Eu prometo que isso aqui será estudado de maneira um pouco mais profunda mais à frente. Por enquanto eu vou dar apenas um cheirinho, vou dar apenas uma introdução para vocês, tá? Mas a ideia é de que no direito tributário nós temos que dividir o que seria a competência tributária, preste atenção, competência tributária em sentido estrito. Temos que dividir o que seria competência tributária em sentido estrito daquilo que se chama de capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa. Temos que fazer essa separação. Rafael, o que seria então a competência tributária nesse sentido estrito? Gente, a competência tributária no sentido estrito é apenas a atribuição para criar tributos, instituir o tributo. Isso aqui é a competência tributária no sentido estrito. Rafael, e o que seria então agora a capacidade tributária ativa? Gente, a capacidade tributária ativa divide-se em 3 elementos. Que elementos seriam esses? Eu estou falando, olha, na possibilidade de fiscalizar o tributo, de arrecadar o tributo e de executar o tributo. Então, quando eu falo em capacidade tributária ativa, eu estou falando de algo diferente de criar. Não é criar. Criar é competência tributária no sentido estrito. Capacidade tributária ativa é fiscalizar, executar e arrecadar. Na prática, e fiquem bem atentos a isso, na prática, o mesmo sujeito que tem a competência tributária para criar o tributo também terá a capacidade tributária ativa. Na prática, o mesmo sujeito já faz tudo. Como, por exemplo, o Estado, ao instituir o ICMS, ele criou. E esse mesmo Estado é que vai cobrar esse mesmo ICMS. Então, a prática é que ele tenha tudo. Entretanto, gente, em alguns tributos específicos, é possível existir a separação. Como assim, Rafael? Simplesmente, de um lado, nós teremos a competência tributária, uma pessoa criou, e do outro lado é que nós teremos outro sujeito exercendo a capacidade tributária ativa. Vou te dar 2 bons exemplos para que você entenda. Entenda qual seria, então, essa separação. Quais seriam, Rafael, os 2 bons exemplos? Bora lá. Primeiro bom exemplo é o do ITR. Quando eu falo em ITR, eu estou, então, falando em um imposto de competência da União. Competência, ela será da União. Está lá no artigo 153, inciso 6º da Constituição Federal. A União cria o ITR. Rafael, o município pode criar o ITR? Não. O Estado pode criar o ITR? Não. O município pode criar o ITR? Já disse que não. O Distrito Federal pode criar? Não. Quem pode criar o ITR? A União. Beleza. Agora, observa. Esse mesmo artigo 153, ele traz no seu parágrafo 4º, não é inciso, tá? Parágrafo 4º, inciso 2º, uma situação bem peculiar. E que situação peculiar seria essa? Gente, a situação peculiar é a possibilidade dos municípios que assim optarem, os municípios realizarem a fiscalização, a arrecadação e execução do ITR em sua região. Percebam, o município não cria, quem cria é a União, somente ela, mas os municípios podem deter a capacidade tributária ativa. Rafael, e o que significa esse instituto? É a parafiscalidade. Então deixa-me ver se eu estou entendendo. Olha aqui para mim, vê como você vai entender agora. A parafiscalidade simplesmente consiste nessa separação. Consiste, então, a parafiscalidade no instituto em que um sujeito
uma pessoa jurídica de direito público é o competente para criar o tributo, para instituir o tributo, para trazer o tributo ao mundo, mas quem está exercendo a capacidade tributária ativa, quem está exercendo as atribuições de fiscalizar, executar e arrecadar, é outra pessoa jurídica de direito público. Então a parafiscalidade é exatamente isso. Quando um sujeito está sendo responsável por instituir o tributo, criá-lo, e outro exerce a capacidade tributária ativa. Eu disse a vocês que daria 2 bons exemplos. Olha o segundo bom exemplo. Vamos estudar mais à frente as chamadas contribuições especiais. Lá nós vamos conversar sobre as contribuições corporativas. O que vulgarmente você já escutou falar em imposto sindical. O imposto sindical é aquele que corresponde a um dia de trabalho do trabalhador e é descontado de folha, uma vez por ano. Gente, aquele imposto, esse imposto sindical, é um tributo. É um tributo de competência da União. Quem é que criou? A União. Quem instituiu foi a União. Mas quem fiscaliza, executa e arrecada, quem exerce a capacidade tributária ativa, são exatamente esses sindicatos. Então percebam, esse é o Instituto da Parafiscalidade. Do mesmo modo, as sociedades aí de profissões regulamentadas, né? As profissões regulamentadas, perdão. Como assim? Eu estou falando de médicos, eu estou falando de médico veterinário, engenheiro, arquiteto, agrônomo, contador, todas aquelas anuidades que eles pagam, todas elas são tributos instituídos por quem? Pela União. A União instituiu, tem a competência em sentido estrito, somente ela pode instituir, mas que exerce a capacidade tributária ativa para fiscalizar, executar e arrecadar, seriam exatamente essas entidades, esses conselhos. Rafael, todas elas são consideradas tributos, só há uma exceção aí, tá? A OAB. Então, se você for advogado aí, você já deve até saber disso. A OAB, a anuidade da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, essa é a única que quem institui é a própria OAB, quem cobra, executa e arrecada é a própria OAB, essa não tem natureza jurídica de tributo. É simplesmente considerada pelo Supremo uma autarquia sui generis, tá bom? Então a anuidade da OAB não entra nesse cotejo. Mas aí nós temos então a parafiscalidade nas demais. Então só para a gente deixar isso aqui bem claro quanto às finalidades dos tributos. Existe, então, a finalidade fiscal, que objetiva arrecadar, ganhar dinheiro para a manutenção da máquina pública. Existe a finalidade extrafiscal, que objetiva não propriamente arrecadar, até arrecada, mas não objetiva propriamente arrecadar, e sim intervir no setor econômico e intervir no setor social. Essa é a intenção. E existe a parafiscalidade, em que um sujeito é o competente para instituir o tributo, para criá-lo, mas quem exerce a capacidade tributária ativa para fiscalizar, executar e arrecadar será outra pessoa jurídica de direito público. Só para deixar isso bem claro na cabeça de vocês, mais à frente nós vamos abordar isso, mas essa ideia, essa possibilidade de separação entre instituir e entre fiscalizar, executar e arrecadar, essa possibilidade de delegação, você encontra no artigo 7º, do Código Tributário Nacional. O artigo 7º diz que para instituir a competência é indelegável, mas fiscalizar, executar e arrecadar pode ser dada a outra pessoa jurídica de direito público. Combinado assim, gente? Olha, no nosso próximo bloco, aula, nós vamos então abordar a natureza jurídica dos tributos para fechar todo esse aspecto introdutório. Eu te aguardo, até lá.